No vídeo que se segue, vamos brincar um pouco com o sistema de routes. Antes de começarmos a explorar de forma mais aprofundada como funcionam routes e quais são as outras potencialidades que este sistema tem, vamos aqui brincar um pouco e ver aquilo que neste momento nós já conhecemos e aquilo que nós podemos transportar para a framework do Laravel. Antes de avançarmos para a elaboração de alguns testes com os routes ou com routing, vou aqui apenas fazer duas breves referências ao Sublime Text, uma vez que à medida que vamos avançando e utilizando este software, vamos descobrindo novas funcionalidades e novos plugins. Um dos plugins que eu achei muito interessante e que acho que todos irão ter muito interesse em instalar é o seguinte. Como nós podemos verificar aqui nesta parte do Open Files, nós temos então a nossa pasta com o nosso projeto. Eu vou aqui fechar tudo isto. No entanto, vamos imaginar esta circunstância. Eu criei aqui na pasta Public, ou melhor, na pasta dos Resources e nas Views, okay? Temos aqui Resources Views, eu criei aqui o acerca de.php. Vamos imaginar agora que por uma razão, ou por uma questão de testes, eu queria duplicar este fecheiro, no sentido de poder fazer aqui várias experiências com diferentes routes. Bom, de facto, o sistema por defeito não tem essa funcionalidade. E quando eu clico com o botão direito do rato, apenas me permite alterar o nome do fecheiro, apagá-lo ou abrir a pasta que o contém. Bom, poderão perguntar então, e não existe aqui nenhuma função no edit? Não, de facto não existe aqui nenhum duplicate, por exemplo. E isso dá imenso jeito, porque se nós, a partir de uma determinada altura, tivermos aqui vários fecheiros que contêm a mesma estrutura, mas que nós queremos simplesmente alterar alguns detalhes, faz todo sentido não termos que estar aqui a abrir o fecheiro, copiar todo o seu conteúdo, criar um novo fecheiro e depois colar o seu conteúdo. Duplicamos e depois fazemos as alterações devidas. Ora, para isso, existe então um plugin que nós podemos instalar. E como nós já fizemos esta instalação aqui através do Package Control, o que nós vamos fazer é basicamente isto. Vamos aqui ao Package Control e vamos aqui selecionar Install Package. E no Install Package vamos outra vez ter acesso aqui ao repositório. O que nós vamos pesquisar aqui é uma expressão designada por Sidebar Enhancements, ok? Bastará escrever isto que eu aqui escrevi e aparece logo. Este script que aqui está, ou este plugin, vai construir um conjunto de funcionalidades muito interessantes aqui para este lado do Open Files. Nós agora temos então apenas estas opções quando clicamos com o botão direito do mouse. Se agora clicarmos aqui e deixarmos que seja instalado este plugin, reparem o que é que acontece agora. Passamos a ter um menu de contexto muito mais interessante, nomeadamente com a possibilidade de fazermos duplicação de fecheiros. Quando clicamos aqui em Duplicate, nós só temos que alterar aqui o nome do fecheiro e automaticamente vai ficar tudo aquilo que estava no fecheiro anterior, vai passar para o novo, ok? E, portanto, para além de muitas outras funcionalidades que aqui estão e que muitas delas estão aqui também nos menus, mas que é muito mais fácil. Temos aqui o New File, New Folder, etc, etc. Temos aqui muitas informações interessantíssimas que nós podemos utilizar. Para além disso, quero também chamar a atenção aqui para um outro aspecto. Vamos aqui, para fechar este espaço daqui, bastará clicar lá e pressionar a tecla Escape, ok? Vou aqui dar aqui uma outra pista muito interessante. Existe a possibilidade de nós configurarmos uma propriedade do Sublime Text para ficar com autosave. O que é que isto significa? Que quando nós fazemos uma alteração num determinado fecheiro, nós, para que essa alteração seja efetivada, nós temos que ir aqui, File, Save, ou então pressionar Ctrl S, ou então fazer Save All. Ora, seria muito interessante nós estarmos a escrever e quando saltássemos fora do documento, o documento fosse automaticamente gravado. Poupa imenso tempo. Ora, existe essa possibilidade. Bastará irmos aqui às Preferences, Settings. E quando abrirmos aqui este quadro dos Settings, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos acrescentar aqui uma propriedade. Por isso vamos colocar aqui uma vírgula e vamos acrescentar aqui uma propriedade. Bom, qual é a propriedade que nós queremos acrescentar aqui? É uma propriedade que existe aqui de facto nas preferências por default, ok? E nós vamos encontrá-la aqui. Se quisermos fazer um Ctrl F para procurar, vamos procurar por Save, ok?
E vai-nos aparecer aqui muitas informações sobre o save, mas tem aqui esta que diz Save on Focus Lost é false. Como podem observar, aqui o que diz é set to true para automaticamente, isto é, define para verdadeiro, para automaticamente gravar os ficheiros quando saltamos para uma outra pasta da aplicação ou um outro separador. Ora, aqui eu não consigo alterar para true. Então o que nós fazemos é aquilo que se chama um override desta propriedade. Isto é, copiamos este texto, vamos aqui, colocamos uma vírgula porque vamos colocar aqui mais uma opção em baixo, retiramos a vírgula final porque não é necessário e agora alteramos aqui para true. Okay? Se fizermos agora Ctrl S, o sistema está registado. Ora, o que acontece então é o seguinte, se eu agora fechar todo este espaço que aqui está, vamos abrir aqui o acerca de e vamos fazer aqui uma alteração. Vamos colocar aqui p teste /p, ok? E reparem agora o que é que vai acontecer aqui. Quando eu saltar do acerca de para o web.php, reparem que ele automaticamente fez a gravação, isto é, fez o saved do acerca de. E, portanto, deste modo eu posso estar a trabalhar de forma quase indefinida, sem ter que estar preocupado em estar sistematicamente a gravar os ficheiros. Vamos então brincar aqui um pouco com esta questão dos routes. E vamos começar com exemplos muito simples. Eu vou apagar aqui este ficheiro, eu vou limpar, vou apenas deixar o welcomeblade.php, então vou clicar com o botão direito do rato e vou fazer aqui delete, vai aparecer este quadro. E eu vou pressionar delete, ok? Ele agora pergunta-me se eu quero gravar e eu digo que não. Ok, muito bem. Porque sempre que nós clicamos aqui, ou clicamos com o botão direito do rato, e depois ele vai abrir aqui automaticamente o ficheiro, e quando nós vamos fazer aqui um delete, ele apaga o ficheiro aqui, mas deixa ficar o ficheiro aqui aberto, ok? E depois, quando vamos a fechar, ele vai perguntar se nós queremos gravar. Tudo certo.